Bom dia, gente. Estou aqui, André Psicólogo, para falar sobre psicologia, para falar sobre tantas coisas importantes que fazem parte da nossa realidade, que fazem parte desse nosso momento, né? Pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos, aqui no Terapia na Adolescência, né? Gente, hoje eu queria trazer um conceito, uma frase, né, que algumas pessoas trazem, perguntam, questionam. Então vamos tentar falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Uma coisa é consequência da outra, né? As pessoas perguntam muito isso. Uma coisa é consequência da outra? Eu prefiro, é uma pergunta capciosa, é complexo falar disso, então eu prefiro fazer isso às avessas. Então a gente poderia estar colocando assim: é possível viver num mundo onde não haja consequências? É possível estabelecer uma realidade que não é fruto de consequência de nada? Então, tudo que veio anterior a você não existiram fenômenos, não houve nada que pudesse estar atravessando, que pudesse estar alterando o que você está fazendo agora? É possível uma realidade assim? Olha, gente, complicado. Como aquela velha frase que diz que você nunca pisa duas vezes no mesmo rio, né? Então, o que significa isso? Que no dia seguinte você está transformado pela experiência de ter pisado nesse rio, pela experiência de caminhar até esse rio, pela experiência de tudo que você observou enquanto você caminhava até esse rio, né? Então, uma forma de entendimento aí. Então, quando você volta para aquele rio no dia seguinte, já não é mais o mesmo rio, não é mais a mesma paisagem, não é mais a mesma coisa, porque a tua mente se transformou só de ter passado por aquele caminho e ter pisado no rio no dia anterior. Então é muito difícil você pensar um mundo onde não haja consequência. Toda ação tem reação, tudo tem uma consequência, né? Então existe a reação às suas ações, que vai alterando a sua mente, vai alterando o seu corpo, gera aprendizado. Se a gente se permitir aprender, muitas vezes só fazemos reclamar e descartamos qualquer coisa daquela matemática, daquela razão, descartamos o resultado, sequer conferimos o resultado, descartamos e não prestamos atenção naquela equação. Ela era importante para nós, né? E é importante a gente olhar para isso tudo e pensar, temos que construir. Não podemos nos perder no processo, temos que construir, né? Então você vai passando, toda ação tem uma reação, vai ter uma reação em nós mesmos, e se a gente for falar de consequência, nos remete muito, parece que está falando de algo ruim que gerou uma consequência, né? Então, se a gente for pensar de uma outra forma, numa realidade onde coisas acontecem, fenômenos negativos, positivos também, mas fenômenos negativos, né? E não há uma consequência a isso, né? Como seria isso? Seria caótico, seria estranho. Uma sociedade onde coisas negativas acontecem e não há consequência a isso. Coisas positivas, como é que é isso? A consequência de coisas positivas, fenômenos positivos que acontecem. A sociedade atual anda muito mergulhada no caos, visão turva, no caos. Então, às vezes, fenômenos positivos acontecem e quase não geram consequências, mas elas estão lá, consequências boas de fenômenos positivos que aconteceram. A gente só tem que estar com a mente afiada para perceber isso e para fazer essa matemáticazinha na cabeça, chegar no resultado e guardar muito bem esse resultado, porque é aí que você tem crescimento, é aí que você tem construção, tá? Poder estar sempre com o pensamento em dia, cabeça mais tranquila, e aí abrem as janelas de oportunidade para você aprender com tudo que está acontecendo ao seu redor. Coisas boas, coisas negativas. Infelizmente, nós não gostaríamos que uma coisa negativa acontecesse para que nós aprendêssemos. Mas, quando uma coisa negativa acontece, o que se pode fazer? Vamos aprender com isso. Alguma razão você acaba tirando daquele processo. Tá bom? Então, respondendo essa pergunta, da ação, da reação, se é possível a gente conviver numa realidade assim, acho que é mais ou menos dentro desse contexto que a gente pode colocar que tanto do ponto da ação-reação, como do ponto de ter uma consequência a fenômenos que acontecem, sejam positivos ou negativos, tudo isso atravessa a nossa realidade, tudo isso traz alguma alteração, alguma mudança, e nós nunca vamos passar incólumes as coisas que estão ao nosso redor, né? Então é muito importante isso. E vamos pegar a deixa, não posso deixar de pegar essa deixa, né? Como estamos vivendo muito tempo por vídeo, né? Seja computador ou celular, a gente acaba vivendo uma realidade, uma rotina chata, porque aí você não absorve tanto assim os fenômenos que deveriam estar atravessando a sua vida, somente aqueles mesmos rotineiros de dentro da sua casa, do seu apartamento.
Mas muitos outros fenômenos que você poderia estar absorvendo lá fora, você não está fazendo. Vamos dizer assim, você não está fazendo muito bem a lição de casa, né? O aprendizado, ou a internalização de novas propostas, porque estamos dentro de casa usando essa telinha. Então, vamos pensar um pouco nisso, tá bom, gente? Grande abraço, até mais.